Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta. Eu tô gravando um vídeo meio que num ambiente improvisado aqui, meio enrolado. Tô no meio de uma mudança, né? Na verdade, tô acabando a mudança agora, já no finalmente. Só que fato é que o setup ficou tudo meio que reorganizei do jeito que deu aqui. Então, até por isso, eu vou seguir numa linha de vídeos aí, um pouco mais de bate-papo antes de eu conseguir montar aqui o setup, fazer uns vídeos um pouco mais técnicos aqui, né, que eu mostre algumas coisas e tal. Então vamos lá. O que eu vou falar hoje aqui? Vocês já devem ter visto pelo título do vídeo, mas hoje eu vou falar de mais um formato, galera. Mais um formato na nossa série de formatos, tá? E hoje o formato da vez é um formato que é bem famoso no Brasil, faz bastante sucesso, é o Commoner, galera. Commoner. Então, para falar de Commoner, vamos dar um passinho atrás. O Commoner, na verdade, não é, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, na data presente desse vídeo aqui, ele não é um formato oficial ainda, mas já tem muito Commoner por diversas lojas no mundo, não só no Brasil, então acho que faz todo sentido a gente abordar aqui quando a gente fala de formatos, tá? Então vamos lá. Galera, o que é o Commoner e por que ele está fazendo tanto sucesso aqui no Brasil? Bom, o Commoner é um formato que, como o nome já induz, já diz, é majoritariamente comuns, tá? Majoritariamente porque não é exatamente 100%, aí eu vou entrar nas exceções. Mas o que eu quero dizer com isso? É similar a um Pauper no Magic, quem tem familiaridade com Pauper. É similar a um Pauper. É um formato onde só pode usar cartas que tiveram impressões, foram impressas alguma coleção, né, e tudo como comuns, tá? E basicamente a ideia é trazer um formato mais barato de entrada para o jogo e tal. Eu não estou aqui nesse vídeo para falar se o jogo é caro ou se é barato, vou fazer um vídeo especificamente falando disso, preço do jogo e tudo, mas fato é que, independente de ser caro ou barato comparado a outros TCGs, você fazer um investimento inicial para entrar num Constructed direto, alguma coisa do gênero, não é baixo, tá? Principalmente no Brasil, que a gente tem alguns, digamos assim, alavancadores de custo aí. Então, o Commoner é uma forma barata de você introduzir alguém para o jogo competitivo, tá? Porque hoje você tem formas baratas de introduzir as pessoas para o jogo, tem starter decks muito divertidos, blitz decks muito divertidos, os pré-montados mesmo, só que o problema é que eles não são competitivos. Se você cria um formato que ele tem um competitivo barato, aí você tem como inserir a pessoa no competitivo do jogo de uma forma barata. Então ele tem um intuito muito legal, tá? Eu vou falar de prós e contras um pouco mais para frente, mas a ideia é basicamente essa. A ideia do formato é, pegamos um Blitz, tá? Então, 40 cartas, mesmo estilo do Blitz, 11 armas e equipamentos, tudo, beleza. É o mesmo, quem já viu o vídeo do Blitz, se não viu, vai lá ver, mas é a mesma ideia do Blitz em termos de regras, a diferença são a legalidade das cartas. São cartas, as cartas legais nesse formato são apenas cartas comuns, tá, galera? Então, pegaram o Blitz e tiraram o que tem de caro e falaram, olha, agora você tem um formato que você pode criar um competitivo dele, pode ter campeonato, pode ter uns Friday Nights da vida, né? Para quem não mais familiarizado com o Magic e tal, né? Campeonatos pequenos, semelhantes os Armory Events, né? Semelhantes aos Friday Nights e tal. Então, um formato para você ter uma porta de entrada e uma porta de entrada já num competitivo, porque isso também cria a possibilidade de um cara que é muito bom jogador e não tem dinheiro nenhum, conseguir montar um deck básicozinho de como ele começar a tentar grindar, né, crédito em loja e ir pegando com esses créditos as cartas para montar um Blitz, um Constructed, tá, galera? É óbvio que tem outras maneiras. Por exemplo, a gente tem um monte de player aqui no Brasil que já disse que empresta deck se precisar. Então, pô, você tendo familiaridade, conhecendo alguém, quando tiver um campeonato grande, eu, por exemplo, não tenho problema de emprestar um deck que eu não vá jogar e tal, completinho para um cara que seja próximo e tal, e que jogue bem, mas não tenha condição de montar um deck, alguma coisa do gênero. Dito isso, essa é a ideia do Commoner, tá? Quais são as particularidades? Como ele não é um formato oficial, meio que cada um joga de uma forma meio que diferente. Dependendo do país, da região dentro de um mesmo país, da própria loja, do grupo de pessoas que decidiu. Então, cada um cria uma regra.
Tá? Então tem algumas exceções. Vamos lá. Tem gente, vamos por um modo meio mais básico. Tem gente que joga o Commoner zaço. Só pode cartas que foram impressas como comuns em um dos sets principais. Primeiro ponto. Esse seria o mais básico. Só comum e tokens. Tá? Aí a gente começou a aparecer alguns problemas. O primeiro problema que apareceu, básico, foi dois, né? Dois apareceram praticamente ao mesmo tempo. O primeiro a gente tem Springboard Somersault e tem a outra que agora eu esqueci o nome, que é a que dá mais um, que vem no starter deck do Katsu e tal, que é a Attack Reaction. Enfim, mas são duas cartas que foram impressas como raras no WTR, mas elas são comuns no starter deck do Katsu. Foi o primeiro problema. E aí cada um criou sua própria regra. A gente, por exemplo, no campeonatinho aqui, a gente não está permitindo. Porque a gente está permitindo cartas que o nosso público, né, os brasileiros, efetivamente tiveram acesso como comum. O starter deck do Katsu hoje, ele é muito antigo e ele é basicamente um item de colecionador. Se comprar um starter deck do Katsu vai ser caro pra caramba. Então, na prática, o povo brasileiro não teve acesso como comum a Springboard Somersault e essa outra Attack Reaction. Então, elas não jogam. Faz todo sentido. Tá? Mas tem gente também que permite, ó, galera, porque elas raras também são, sei lá, R$2,50 cada uma, reais mesmo. Então, assim, pô, a gente pode comprar como rara. O importante é que elas já foram impressas como comum em algum momento e elas valem. Então aí fica a critério de cada um decidir a própria regra. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, heróis. Em Crucible saíram vários heróis raros. Mais pra frente, em Everfest, saíram heróis de Majestic. E, a princípio, você podia usar comuns e tokens, né? Mas, pô, agora tem heróis que são raros. Pô, vou não deixar ninguém jogar com esse herói? Não, então muitos migraram para um negócio que olha, heróis e armas, porque saíram várias armas raras em Crucible também, podem ser raros. Detalhe, não Majestic. Então, por exemplo, uma Luminaris, um Voltaire, que são armas Majestic, você não vai poder usar nesse formato. Então, muitas lojas abordaram isso. Heróis e armas até raros, o resto, equipamento e deck comuns. Tá? Esse é o mais comum de você ver. Com Springboard, Somersault e a outra Attack Reaction, in ou out, aí vai depender de cada campeonato. Mas esse é o mais comum. E agora começaram pessoal começar a discutir outras situações, que é, por exemplo, tá, agora a gente tem herói Majestic. Pô, vamos deixar jogar de Icelander? Icelander é Majestic. Mas, cara, a Icelander não parece ser tão overpowered assim num Commoner. Talvez seja, mas não parece a princípio. Então vamos deixar jogar de Icelander. Então, basicamente, vai começar a ter umas mudanças, que deixa entrar uma Icelander como Majestic, então vai poder usar herói Majestic, arma só até rara, e daí para baixo deck e equipamentos comuns, tá? Mas como eu falei, isso não é um formato oficial, galera. Então, isso aí, eu tô te dando umas opções para você montar com seus amigos aí e falar, ó, vamos jogar assim, vamos jogar assado, ou sei lá, eu quero entrar num campeonato de Commoner. Lê as regras, mas você sabe que é mais ou menos alguma dessas que eu tô passando aqui que você vai encontrar. Outra situação importante também. Tem alguns campeonatos que deixam até uma quantidade X de raras. Por exemplo, você pode usar até 3 raras no baralho, até 6 raras no baralho, até 9 raras no baralho. Tem deck, acho que 6 é o mais comum dentre esses que deixam usar rara, porque aí você pode usar duas cópias de 3 cartas, tá? Então, basicamente, você pode encontrar. Mas aí, eu não vou falar que é 6, porque se você vai começar a caçar Commoners, você vai ver um que deixa 3, um que deixa 4, um que deixa 8, sei lá. Mas existem alguns Commoners que tentaram deixar o formato um pouco mais flexível, para ele ter um pouco mais de power level e as partidas se tornarem um pouco mais interessantes, sem deixar o formato caro, que é permitir algumas raras. E a maior parte das raras, vocês já estão familiarizados com Flesh and Blood, são muito baratas. Vocês podem ver que, tipo, quando uma rara chega a R$10 é muito caro já. A maior parte das raras, bem abaixo disso, tá? Então, normalmente os formatos permitem, alguns campeonatos permitem alguma quantidade de raras, tá? No nosso caso, não. Aqui no Brasil a gente está jogando só com comuns e só heróis e armas raros, como eu falei, sem as duas raras de WTR que foram impressas como comuns no deck do Katsu. Deck da Ira, desculpa, eu falei Katsu, mas foi no deck da Ira, se eu não me engano, tá? Mas enfim, tanto faz. Vocês entenderam a ideia. E aí,
E a magia, como eu falei, os heróis Majestic devem aparecer agora, mas isso não estava sendo discutido nesse momento, então nem é certeza ainda de como que vai suceder essa questão. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa em termos de legalidade de cartas, coisas que vocês podem eventualmente ver, mas eu acho que é basicamente isso. Acho que é isso, basicamente, de raras, combinações de raras, com pó de rara, não pó de rara, pó de herói, com pó de arma e tal. São basicamente esses exemplos que eu dei. Tem uma a mais que é a banlist. Muitos usam banlist do Blitz, então o que for banido no Blitz está banido no Commoner. Então, por exemplo, Ball Lightning, que é uma carta comum, está banida no Blitz, está banido no Commoner. Tem gente que não usa, fala, galera, o Commoner é diferente, não dá para dizer que uma carta que é forte no Blitz vai ser forte no Commoner, então sem banlist. Ou cria uma banlist própria, uma banlist da loja, sei lá, alguma coisa do gênero. Então, esse tipo de coisa vocês podem ver. Eu gosto de usar do Blitz porque cria alguma base ali, tá? Pode ser que Ball Lightning não seja tão forte no Commoner, mas aí também não ter banlist nenhuma, tipo, você não tem por onde se guiar, entendeu? Então, não ter banlist nenhuma, enquanto o formato estiver equilibrado, ok, tá? Mas em algum momento tu vai ter que ter alguma banlist, seja do Blitz, seja uma banlist própria da loja, que perceba isso aqui é muito forte, isso aqui é muito fraco no Commoner. Como eu não jogo tanto Commoner, eu não vou poder dizer se tem alguma coisa que eu acho que deveria ser banido como exceção aí no Commoner, que não é banido em outro formato, mas eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Cedo ou tarde isso vai acabar acontecendo, então o Commoner vai ter que ter uma banlist, seja uma banlist de loja, uma banlist que replica a banlist do Blitz, ou vai ver, ele já vai ter se tornado um formato oficial e vai ter uma banlist oficial de Commoner, tá, galera? Então, basicamente, essas são as regras, espero que tenha ficado claro, assim, construção do deck, tá? Como eu falei, não tem uma regra de ouro, eu vou dizer construa o seu Commoner assim, porque você vai numa outra loja e outra loja fala, olha, banlist, na verdade essa não tem, aqui não tem banlist. Aí você vai jogar um outro campeonato, aqui tem a banlist. Aí você vai jogar um outro, ele fala, aqui você não pode usar herói raro e tal, é só comum, comum, comum. Beleza. Aí você vai no outro e fala que você pode usar Defense Reaction, Springboard, Somersault. Aí você fala, então vou botar ela no meu deck, porque eu tenho ela aqui, eu tenho uma impressão dela rara, enfim, não é comum que saiu no Starter Deck, mas eu tenho ela aqui. Então eu vou colocar no meu baralho. Então assim, você vai adaptar o seu deck de acordo com o Commoner que você estiver jogando no momento, né? Como eu falei, cada campeonato Commoner vai ter meio que uma particularidadezinha e, pô, com certeza tem um campeonato Commoner sendo jogado em algum lugar do mundo que tem alguma particularidade que eu não falei aqui. Então fica de olho nas regras mesmo, quando você for jogar um Commoner, fica de olho nas regras. Diferente do Blitz e do Constructed, Draft, que tem regra oficial, que você só lê o nome do formato e fala, vou jogar um campeonato Blitz. Você sabe que seu deck tá ok, você vai levar seu deck Blitz, não sei o que, sabe as regras e tal. O Commoner é bom você dar uma lida antes, então fica essa dica aí pra vocês, tá, galera? Já me pediram para fazer tier list Commoner, eu não fiz ainda, já que eu tô falando do formato, eu vou falar, eu não fiz ainda porque, como eu falei, eu jogo muito pouco Commoner, tá? Então, mas um dia vai ter, pode acreditar. E aí, falando um pouco do que eu acho do formato de prós e contras. Ele tem um pró muito óbvio, que é fácil acessibilidade para qualquer um começar a jogar. Isso é maravilhoso, você tem um formato que, pô, você com 20, 30 reais monta um deck competitivo desse formato, óbvio, né? Competitivo nesse formato. Então, assim, isso acho que é ótimo como porta de entrada para o jogo, para ensinar o jogo, tá? Só que tem alguns contras, tá? Então vamos para alguns contras aqui que eu acho. O primeiro contra é que, apesar dele dar acessibilidade, ele não mostra muito bem o que é o jogo, tipo, aonde o jogo pode chegar. O que eu quero dizer com isso? Cara, você assiste uma partida de Constructed, que vamos dizer que é o ultimate de você ver como o Flesh and Blood foi criado para funcionar. O Constructed é o principal formato. Então, quando o jogo foi pensado, ele foi pensado meio que nesse formato. O Blitz é um formato reduzido que funciona maravilhosamente bem. Mas o Constructed, ele é meio que o jogo em sua mais pura alma, assim, digamos. Então, quando você vai num Commoner, você vê um efeito do jogo, você vê um jogo que tem, digamos assim, o alcance, o que ele pode fazer, o que os decks podem fazer, as sinergias que existem, muito reduzidas, tá? E isso é um pouco diferente do Pauper no Magic. O Pauper no Magic você vê muita coisa, porque você tem umas comuns que foram printadas antigamente como comuns, são muito overpowered, assim. Então, assim, você consegue ver umas partidas de Pauper, eu não sei se hoje em dia, eu não tô falando de hoje em dia, porque eu não tô jogando Magic mais hoje em dia, praticamente nada, assim, não, nada, tô jogando nada de Magic hoje em dia, então até dificuldade de dizer, mas assim, pelo menos pelo um bom tempo que eu joguei Pauper, e eu joguei bastante tempo Pauper, pelo menos uns 3, 4 anos, assim, jogando no competitivo de Pauper,
você via um power level interessante no Pauper. Não parecia que você estava jogando tipo outro jogo. O Flesh and Blood, como você tem uma gama de cartas pequenas ainda, você tem comuns ótimas no Flesh and Blood, muito, muito jogáveis. Mas você não tem coisa suficiente para você ter umas baitas sinergias em comuns e coisas do gênero, entendeu? Então, o que acontece é que quando eu jogo um Commoner, por exemplo, eu acho legal, é divertido, o jogo é divertido, mas eu sinto que tá faltando alguma coisa, entendeu? É diferente, você joga um Blitz e fala, caraca, que jogo. Você joga um Construct e você fala, meu Deus, entendeu? Você joga um Commoner, meio que, não sei, parece que é um pouco mais atravancado, assim, grind e tal, mas as decisões parecem ser menos complexas. Você não tem que jogar em torno de um turno que vai te dizimar tanto quanto você tem que fazer no Blitz ou num Constructed e tal. Os decks têm funcionamento completamente diferente, tem decks que não funcionam porque realmente precisam das suas Legendaries e Majestic para funcionar e tal. É muito diferente, é muito diferente. E eu particularmente acho que é um formato muito abaixo em termos do que ele pode mostrar do jogo. Isso é perigoso? Não é que seja perigoso. Ele é ok, mas o meu medo, o que traz um pouco de receio, você tem um formato de entrada que não está mostrando toda a beleza do jogo. E aí, se todo mundo começa a entrar por esse formato, pode muita gente começar e falar, gostei, o jogo é legal, mas, sei lá, acho que eu prefiro continuar no meu Modern. Mas aí você tem que virar a pessoa e falar, não, mas pra você comparar com o Modern no Magic, joga o Constructed aqui no Flesh and Blood pra você ver. Aí o cara vai ver, não, beleza, tem um jogo robusto aqui e tal. Entendeu? Tipo, esse é o único receio que o Commoner me traz um pouco, que é, tipo, ser uma porta de entrada que, na minha opinião, não tá mostrando, tipo, 20% do que é o jogo. Então, é o meu único receio hoje. Eu acho que com o tempo isso vai melhorar, porque a gente vai ter suportes comuns melhores. Se ele virar um formato oficial, na hora que os sets saírem, vai ter coisa, vai ter card designer pensando no formato, e eu acho que tem tudo para formar um formato bom, tá? Hoje, muito bom, inclusive. Mas hoje eu acho que ainda carece de um pouco de corrigir isso que eu falei aqui. Esses riscos que eu falei aqui, esses exemplos que eu dei, tá? Hoje eu acho que você quiser dar uma porta de entrada para alguém, você pode montar um Blitz Budget, tá? Óbvio que o cara não vai jogar um competitivo com um Blitz Mega Budget, até dá, tá? Eu mostrei uma Briar Budget num vídeo passado aqui, que jogando contra deck competitivo, com todas as Legendaries e tal, sai lindamente, mas o fato é que não vai ter todo mundo jogando de budget, porque não tem tantas opções de deck budget e tal, mas o meu ponto você pode montar um Blitz Budget e jogar um For Fun com a galera num Friday Night e tal, que o negócio esteja numa pegada menos competitiva e tal, e o cara vai ver muito mais do jogo com as Majestics baratas, e a gente sabe que tem Majestic de R$10 aí em várias coleções, tem Majestic de 20, rara de 2, 3 reais, então você pode montar um budget de um Blitz e vai mostrar muito mais profundamente do jogo e vai ser muito mais divertido do que um Commoner. Particularmente, eu prefiro muito mais jogar um Blitz Budget, com uma galera toda jogando num Blitz Budget, do que jogar um Commoner, tá, galera? Então, meu único receio do Commoner é esse atualmente. Mas, como eu falei, ele tem um ponto baita positivo, que é você ter um formato muito acessível, tá? Talvez eles estejam pensando nisso já, falando, olha, vamos oficializar o Commoner, mas vamos testar o extremo aqui para ver o que é viável? É viável oficializar um Commoner com 5 raras? Ou é melhor oficializar 100 rara? Ou é melhor oficializar um formato que possa rara, comum e 2 Majestic, sei lá. Então, assim, eu acho que talvez isso esteja sendo discutido para eles chegarem no melhor formato budget, né? Melhor formato de acesso fácil e barato possível, tá, galera? Eu acho que isso é bem possível. Eu acho que é muito viável que se torne oficial e eu acho que vai ser muito bom quando se tornar, porque as coisas vão começar a migrar para ter uma uniformidade de jogo, todas as lojas, em vez de eu dar esses 10, 12, 20 exemplos aqui, todas as lojas vão ter um padrão. Com isso, constrói-se um meta, tá? Com isso, quebra-se o meta e corrige-se o meta. Todo mundo sabe como funciona o card game, TCGs. Quebra-se o meta, reconstrói-se o meta, lançam coleções novas, alimentam-se o meta e as coisas vão se tornando robusta, até você ter um formato que funciona muito legal,
robusto, com regras oficiais. Então você pode entregar para alguém um panfleto que diz, ó, aqui são as regras do Commoner. Hoje, o cara tem que assistir esse vídeo para saber que tem que ler as regras antes de entrar no torneio, porque cada torneio vai ter uma regra diferente. Então eu acho que quando todas essas coisas forem caminhando, o formato vai ficando mais robusto, vai ficando melhor, tá? Hoje, ele ainda carece de um pouco disso tudo que eu falei aqui. Como eu falei, estou otimista. Acho que o formato no futuro vai ser um formato da hora, vai ser um formato divertido e uma baita porta de entrada, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de um formato. O próximo, eu acho que vai ser Constructed ou Selado, tá? Aqui minha promessa, tá? Um dos dois vai ser o próximo formato que eu vou falar aqui, porque por último vai ser o Pitch Fight. Pitch Fight vai ser o último. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever e até a próxima, galera. Valeu!